primeiro de tudo, quando eu vou montar um plano de ação, um planejamento, seja para um negócio ou até para uma área em específico do meu negócio, Uhum. eu tenho que sempre olhar para aquela escala. Pode pesquisar planejamento estratégico, você vai achar um triângulo na internet que mostra um planejamento estratégico, o tático e o operacional. E faz muito sentido eu ter esse olhar, porque eu vou para o estratégico, então o que eu vou fazer? Eu quero abrir essa empresa nesse segmento, ou se eu já tenho empresa aberta, eu quero desenvolver este canal aqui de vendas, eu quero estruturar melhor meu marketing. Então, vamos entender o que eu vou fazer. À medida que eu entendo o que eu vou fazer, aí eu literalmente vou desenhar o como eu vou fazer, que é o tático. Como que eu vou fazer, por onde eu vou começar, quem vai fazer isso aqui já vai lá para o operacional, mas eu vou entender que tipo de ferramenta eu vou usar, eu vou usar planilha para calcular custo, eu vou usar uma ferramenta de CRM para controlar meus clientes, então aí eu vou para o tático para entender como que eu vou fazer, para que eu entenda aí, para que eu vou para o operacional depois e entender o quem vai fazer, seja eu ou seja alguém que vai fazer isso comigo. Legal. Então fazer essa distribuição, começar lá no que fazer, desenhar o como e quem, faz muito sentido e traz uma clareza enorme na hora que eu vou colocar isso em prática. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Storytelling TV. Esse podcast a gente ouve e conta histórias para melhorar a sua história. Estamos aqui numa mesa de um apresentador e um convidado, e você é o nosso terceiro participante dessa nossa roda de conversa. Você também pode chamar outras pessoas para poder melhorar essa nossa roda. Então vem aqui embaixo, compartilhe esse link com no mínimo 5 pessoas que você ama, para também eles terem a mentalidade transformada, assim como vocês vão ter hoje nesse episódio. Seguinte, estamos com um convidado muito especial. Ele que é escritor, palestrante, empreendedor há 8 anos, largou a CLT e se tornou empresário. E nesse episódio ele vai te ajudar a escalar a sua empresa, te ajudando a vender do jeito certo. Meu, você já tá vendo a bagagem que esse cara tem, né? Ele vai ser um mentor pra você nesse episódio. Ele vai te passar muita técnica muito boa de como ele fez pra crescer as empresas dele. Ele tava me contando um pouco aqui, meu, história surreal. Estamos aqui falando do Danilo Franza! Valeu, Pedro. Obrigado pelo convite. Espero poder contribuir muito com você e principalmente aí com o pessoal que está assistindo a gente. Vamos transbordar na vida da galera. Aí Prazer aí pelo sim, convite. vai transbordar bastante. A gente vai aprender muito nesse podcast. Fica ligado aqui, não sai desse vídeo ainda. Fica até o final, vai ter bastante coisa da hora aqui pra você ouvir. E você vai ver o quão poderoso é esse conteúdo que vai ser abordado hoje. Danilo, seguinte, mano. Tava aqui, eu te dei mostrei um briefing seu pra galera, mas a gente quer saber quem é o Danilo de verdade. De onde Show. você saiu, como que você começou a trabalhar em CLT, né? O que você começou a fazer, se tem a ver com a área que você faz hoje de venda, alguma coisa assim. E por que você saiu, Show de bola. principalmente? Legal, cara. Vou fazer um resumo na linha do tempo aqui, que já não sou tão novo assim, mas, Não mas parece. Não parece. Quantos anos você eu tem? tenho 38. Não parece, nem um pouco. Nem um pouco. Tô conservado. Demais. Bom, sou Danilo Franza, sou um cara sonhador, gosto de sonhar alto e principalmente de incluir as pessoas que eu amo nos meus sonhos também. Sou filho de Deus, sou casado com a Adriele, tenho uma cachorra também, a Mel. Ah, Sou empresário há 8 anos e traçando ali uma linha do tempo para mostrar onde eu cheguei hoje. Eu comecei a trabalhar desde cedo, né? O meu pai e minha mãe eles se separaram quando eu tinha 1 ano de idade. Com 13 anos de idade, eu fui buscar meu primeiro emprego para poder ajudar minha mãe. caramba. Minha mãe tinha uma vida ali bem simples e humilde. Uhum. E aí eu comecei a trabalhar num baile, um baile de dança de salão. Fazendo E o quê? eu trabalhava no banheiro e ajudava no bar. Eu tinha duas funções ali. Ah, Então esse foi meu primeiro emprego. Dali você começou ganhando quanto, assim, mais ou menos? cara, eu ganhava R$ 5, R$ 5 por baile. Ah, tá. Tinha 2 bailes na semana, então eu ganhava R$ 10 por semana. É, Na época ali, 25 anos atrás, ainda já tava bom, era tava um troquinho ali bonzinho, pra era minha legal, idade, era tava bom. legal. E ali, cara, eu fui assim por, 40 por reais por alguns mês. anos. R$ 40 por mês. E eu fui alguns anos assim, trabalhando nesse lugar. Quando eu fiz 18, eu comecei a seguir a carreira de barman mesmo. Uhum. Então eu trabalhei por muitos anos ali de barman, coquetelaria. E eu também estudava muito e eu gostava. Olha como é curioso, né? Todos os empregos que eu passei, em algum momento eu gostava de passar conhecimento e ensinar.
E aí, quando eu fui trabalhar com coquetelaria, eu comecei a me especializar e também dar curso de coquetelaria nas agências que eu trabalhava. Não sei porquê, mas você tem É, cara de tenho. desses barman assim, é da hora. Trabalhei Aham. anos de barman. E aí, beleza. Aí chegou um momento que me deu um estalo e eu entendi que aquilo não ia me trazer, não ia me levar para onde eu estava querendo chegar. Você já tinha isso bem claro na sua cabeça? Onde você Eu, eu, queria não, estar? ti- eu não tinha tão bem claro, mas eu já estava Entendi que aquela lá percebendo. não era a vida que você queria Exato, levar até o final. Entendi. exatamente. E aí eu comecei a buscar referências, né? Então eu tinha um tio meu na família, o Gilmar, ele falecido já, e ele era contador e tinha uma empresa de contabilidade, e ele era a única referência que eu tinha, assim, na minha família que eu falei, caramba, ele é um empresário, tem uma vida legal, e eu comecei a me espelhar nele até que eu fui lá e falei, eu posso trabalhar com você, tio? Quero entender como funciona para ver se eu gosto também, tudo. E aí ele falou, Tava com, pô, com quantos anos nessa época eu já? acredito que aí eu já estava com 23, mais ou menos. Aham. E aí ele falou, claro, pô, vem trabalhar aqui com a gente. Aí foi amor à primeira vista pela contabilidade. Eu gostei Começou já a se demais. apaixonar pela área de Exato. vendas, É. números e etc. Aham. E aí, o que que eu fiz? Eu falei, eu vou já começar a fazer faculdade também. Então eu comecei faculdade ali com meus 23, já 24 anos. Uhum. Aí eu trabalhei esse período com meu tio, ele não tinha vaga pra mim, ali foi assim um período mesmo pra eu poder ajudar a entender. Uhum. No meu primeiro dia de aula, eu arrumei o meu primeiro emprego também na área. E aí eu comecei a trabalhar num escritório de contabilidade. Aham. Aí ali eu fui trabalhar na área tributária. Uhum. Trabalhei alguns anos lá também, se não me engano foram uns 3 mais ou menos. De lá, foram 3? Por aí, acho que uns 3 anos. De lá eu aí entendi também que eu queria mais, precisava de procurar um lugar que fosse me dar mais suporte, que eu fosse aprender mais e chegar em outros patamares também. Aham. Aí eu comecei a buscar processo seletivo em multinacional, empresas Foi maiores. crescendo cada vez mais, Exato. mas ainda na área que você curtia. Ainda na área que eu gostava. Aham. E aí, olha que doideira também, na empresa de contabilidade, eu desenvolvi todo um sistema ali que facilitava muito a nossa vida ali na hora de conferir e tudo mais, documentação, tributos. E ali eu comecei a dar treinamento dentro da empresa pra galera também. E aí, mais uma vez, eu fui caindo no treinamento. Aí eu fui pra multinacional. Aí ali eu percebi um mundo diferente. Eu estava acostumado a trabalhar numa empresa que a gente fazia de tudo. E na multinacional, cada um fazia um pedacinho de um todo. Cada um tinha uma funçãozinha Exato. ali. Aham. Aí o que que eu percebi? Muitas áreas demandavam conhecimento tributário, Aham. que desencadeava muito problema na minha área. E aí, mais uma vez, comecei a dar treinamento Pra essa para os outros galera. departamentos. Aí ali, Caramba! eu sempre fui Sempre ensinando a caindo. galera. Exato. Legal. Eu nunca percebi que isso era algo relacionado a um propósito meu. Era inconsciente. Aí dali eu entendi que também eu falei, meu, agora eu preciso assar um voo mais alto e eu vou empreender. E aí foi quando eu comecei a me planejar para abrir meu primeiro negócio. E aí eu trabalhava em São Paulo, e morava longe, pegava muito trânsito. Uhum. Eu ia de ônibus, pegava aquele Urubupungá, que é um Eu, ônibus, eu sei sabe? qual é. Parece Aham. um ônibus de viagem, né? Aham. E aí eu ficava mais ou menos 1h30 na ida e 3 horas na volta. E ali eu desenvolvi o Trânsito. projeto da empresa inteirinho dentro do ônibus. Levava o notebook e ficava trabalhando no ônibus no projeto. Uau. Quando ele saiu do papel e aí eu juntei meu sogro e um outro amigo meu de sócio. É isso que eu ia perguntar. Você foi fazer sozinho? É Não, isso aí eu que. fui juntar a gente pra me Uhum. ajudar. Muito bom isso. Pessoas que também estavam querendo empreender, né? E aí, quando tava com tudo pronto, aí eu pedi demissão da empresa e falei, Uhum. vou empreender, vou abrir meu negócio. Aí começou aquela história, né? Você tá maluco? É isso que eu já ia falar. Quando a gente vai tomar uma decisão muito radical, tem duas coisas que podem impedir a gente. Ou a gente mesmo, ou outras pessoas. É. Você, pelo que você tá me falando aí, você não teve esse impedimento vindo de você mesmo. Você já tava bem decidido, até porque há bastante tempo você já tava martelando isso na sua cabeça, meu, isso que eu tô fazendo não é a vida que eu quero levar pra frente, eu quero fazer algo diferente, só não sei muito bem o que ainda, mas eu vou me descobrindo. Já tinha essa questão dentro de você. Agora, a galera, família, amigo, parentes, pessoas próximas, assim, você já começou a falar aí, né, que a galera não te deu um apoio. Como você lidou com isso? Boa. Eu acredito que o que me ajudou muito a não cair nessa questão de eu começar a ter medo de empreender e ouvir muito o medo que as pessoas tinham, Uhum, foi porque como eu comecei desde cedo a ter uma ascensão na minha carreira, eu fui ganhando muita confiança. Eu muito bom. acredito que a confiança foi o que me ajudou a me segurar
e a não deixar a peteca cair e desistir da ideia. E a única pessoa que realmente me apoiou muito nesse processo foi minha esposa. Ela sempre acreditou que ia dar certo, e ela também trabalhava CLT, ela falou, eu seguro as pontas em casa aqui até o negócio engrenar. E ali a Muito gente legal. foi. E aí eu abri meu primeiro negócio, que foi um restaurante. Pergunta, rapidão, Pode rapidão. ficar à vontade. Duas coisas. A primeira delas, como que veio a ideia de empreender? Como você descobriu o empreendedorismo? Tá. Eu digo isso porque muita gente que tá nesse mercado de CLT um pouco mais, acaba podendo ter uma mente um pouquinho mais engessada, sabe? De não acabar conhecendo muitas coisas aqui e ali. Como você conheceu esse mundo também, até do desenvolvimento pessoal, emocional ali, e também o empreendedorismo? Legal. Pra poder entrar, tipo, meu, tô anos e anos na CLT, mas caramba, existe isso que eu posso fazer e eu vou gostar muito mais. Legal. E que é uma oportunidade, é uma alternativa fora do que o padrão da sociedade está acostumado. Entendeu? Faz sentido. Eu acredito que um ponto que me chamou muita atenção foi eu comecei a olhar o padrão de vida das pessoas que empreendiam. Por Uhum. exemplo, no escritório que eu trabalhava, os donos do Uhum. escritório, o meu tio tinha um padrão de vida melhor do que outras pessoas da minha família que eram CLT, por Uhum. exemplo. Eu comecei a identificar esse padrão. Eu falei, olha, esse padrão me interessa mais. Esse foi um ponto que me despertou. E aí eu acredito que uma coisa que mexeu muito comigo foi também a questão do curso que eu fiz contabilidade, e aí na contabilidade a gente entende muito como gerir um negócio, principalmente falando ali dos números do Uhum. negócio, e aí isso também me trouxe um pouco mais de confiança em entender que eu conseguia fazer um negócio funcionar entendendo ali de como fazer a gestão e os números do negócio, e aí eu meti as caras, eu acredito que tem muito disso também. Meter as caras, porque é até uma coisa que eu falo no meu livro, né? Não é se vai dar certo, é É fazer quando vai até dar dar certo. certo. Exatamente. Quanto tempo você vai resistir e persistir até fazer funcionar. E corrigindo a rota, né? A gente vai errar, vai ter os tropeços, vai corrigindo a rota e vambora. Vambora que dá certo, né? Muito bom. Muito legal. Você conseguiu absorver bastante conhecimento para poder tocar a tua vida na área empreendedora. Você começou a fazer essa questão do restaurante. E como foi nesse nicho? Beleza, você Show. juntou ali seu sogro, seu Um sogro quem amigo mais? meu, E um amigo o seu. Dani. Por que um restaurante? Você Tá. podia abrir o que você quisesse. Por que um restaurante? E como foi o início? Porque assim, abrir um negócio desse tamanho não é pra qualquer um. Principalmente gerir ele até ele dar certo. É. E deu muito certo. Você tava me falando ali que deu muito certo. Então, como que foi esse processo de surgir a empresa? Você falou aí que tava também montando o projeto bonitinho no Uhum. ônibus, tudo, Show. mas como foi também pra tirar isso do papel e poder colocar em prática? Show de bola. Que é o que realmente conta. É legal. Eu escolhi a culinária porque eu sempre realmente fui apaixonado por cozinha. Legal. Eu, desde criança, eu gostava de cozinhar, ajudava minha mãe. Com 13, 14 anos ali, eu já cozinhava sozinho também. Então, sempre foi uma paixão minha. E isso foi até uma coisa muito doida também que aconteceu. Em algum momento da minha infância, eu falava que eu queria ser chefe de cozinha. Só que isso Ah! se perdeu e eu não lembrava disso quando eu abri o restaurante. Tanto é que um bom tempo depois, com o restaurante, me deu um estalo. Eu falei, meu Deus, isso aqui era sonho de criança. Mas, assim, resumindo, né? Mas o restaurante foi por paixão à cozinha mesmo. Legal. Eu encontrei uma oportunidade de mercado e aí eu também fui para busquei um local que, por mais que tinha competitividade, eu sabia que tinha fluxo de pessoas procurando por aquele tipo de produto. Então eu Uhum. ficava numa rua que tinha diversos restaurantes, era uma rua com um movimento comercial muito grande, então eu tinha uma certa certeza de que ele Ia ia funcionar. começar tendo Aham. movimento pelo movimento da rua, Legal. porque tinha muita empresa ali em volta e as pessoas iam almoçar naquela rua. E aí Uhum. isso contribuiu bastante também, mas eu acredito que muito foi relacionado à paixão da cozinha. Muito bom, cara. Você pensou em muita coisa pra tomar uma decisão, e uma decisão É, certa. Que foi, meu, foi de primeira. foi, Foi de graças a primeira. Deus. E no primeiro mês já deu resultado. Olha que demais. Então, isso que é legal para um empreendedor, para um empresário, é legal você ter essa análise de mercado, ter essa análise das possibilidades que podem existir, porque você também poderia ter aberto em qualquer outro lugar, mas você decidiu pesquisar para poder pegar o lugar mais legal, melhor e que mais provável de dar resultado para o seu restaurante. Perfeito. Então,
Você aí que quer ser empreendedor, você aí que tá indo rumo a uma jornada empresarial aí, sempre coloca no papel, sempre anota, sempre dá uma olhada nas possibilidades que podem existir, mas é muito mais sobre organização de um projeto grande do que você ficar anotando coisa em um papel. Vai fazer muito mais sentido. Por que eu falo isso? Eu tô organizando mais um projeto meu e eu tô, as pessoas que eu tenho que chamar, tô organizando aqui, o que cada um vai falar em cada ponto, ou como é que vai ser a dinâmica de X, Y, Z, como é que vai funcionar a chamada para tal negócio, quando que vai rolar, como vai rolar. Então isso é legal para eu ter algo mais palpável, Legal. não só ficar na minha cabeça. Exato. Então quando a gente anota, quando a gente se organiza, é muito bom. Exato, tem que tirar da cabeça, É. tem que botar pro papel com certeza. E um ponto que eu fiz muito, que eu falo isso para todo cliente ou toda pessoa que chega para mim e fala: "Danilo, pensei nesse negócio, pensei nesse produto, o que que você acha?" Eu falo: "Pesquisa". Então a pesquisa, ó, esquece, tem que ter pesquisa, porque às vezes você gosta de um produto, gosta ali de um serviço, algo que é um gosto seu, mas você precisa entender se as pessoas também vão gostar. Então pesquisa, vai entender o mercado que você está se inserindo, o que que as pessoas valorizam, quem que é o público-alvo. Tem que ter esse tipo de pesquisa para garantir que você também vai ser mais assertivo, né. Eu acredito que isso estava muito conectado com a multinacional também que eu trabalhava, porque quando eu saí de lá eu trabalhava na área de pricing, a gente fazia muita pesquisa com o consumidor, Uhum. entendia o que que as pessoas queriam comprar, consumir, quanto elas queriam pagar, e aí esse processo também contribuiu muito para o restaurante dar certo. Demais. E aí foi rolando o restaurante, teve uma crescida Isso, muito grande, foi. deu uma crescida muito, muito, muito boa. O crescimento do restaurante foi alto, começou a ter resultado já no primeiro mês. Você tava me contando lá, antes da gente começar aqui também, que, meu, um fluxo de pessoas indo almoçar no seu É. restaurante, muito bom. E vocês podem estar pensando, meu, o que que era o restaurante, né? Pô, negócio que todo mundo gosta, um churrascão, uma pizzaria, uma hamburgueria. Mano, era um restaurante vegano. Era um restaurante vegano. E isso foi o que também? Uma oportunidade de mercado que eu identifiquei. Era algo que fazia muito sentido para mim. E o que que eu percebi, né? Mais uma vez, usando pesquisa, Aham. que a maioria das pessoas que consumiam não eram nem vegetarianas. Né? Se a gente É a olhar, galera tranquila. exato, porque o pessoal queria uma opção diferente, uma opção saudável, Aham. tinha poucas opções no mercado. Então eu fui o primeiro restaurante vegano que teve no ABC Paulista. E todo mundo ficava assim: você tá maluco? Meu Deus, você vai abrir um restaurante? Tem público para isso? Tinha, porque o público é o público que consome de tudo. É. E aí esse foi uma virada, e quando a gente abriu na rua e todo mundo viu, principalmente os outros restaurantes viram que era vegano, eles achavam que eles não teriam problema nenhum porque o público era outro. É. E aí eles começaram a ver os clientes deles indo, indo lá almoçar também. E tinha dias, meu, segunda-feira, meio-dia, tava com fila. Era assim, Uau. surreal. Todo mundo queria conhecer, provar, ver como que era. Então, mais uma vez, foi Algo entendendo novo também, tendência de né? mercado. Isso que é legal, algo novo. É. Pô, dou um exemplo aqui fácil do que aconteceu um tempo atrás. Sabe a WeCoffee? Aham. Meu, mesma coisa. Toda vez que eu ia, porque também cria escassez, né? Porque tinham poucos lugares aqui em São Paulo, né, no estado de São Paulo, que tinham a WeCoffee. Então, quando ela tava surgindo, meu, era fila de gente querendo comprar as coisas novas que tinham lá, porque era doce diferente, era a loja, era a temática. Então, você era a WeCoffee naquela época. Foi, exatamente. Porque, meu, tinha restaurante meio base, entre muitas aspas aqui, só pra galera entender o que eu quero dizer, genérico, porque, pô, é algo que a gente tá E acostumado a tem de comer. tudo ali que Aí, estamos bem, acostumados. vem tem um restaurante vegano novo. Pô, ninguém se sente ameaçado com um restaurante vegano, Exato. até porque não. Pô, se abrisse um concorrente como se fosse, sei lá, um Burger King e um McDonald's, aí era uma coisa. Mas pela estratégia de venda, por você ser algo. Pelo restaurante ser algo novo, bem localizado, cardápio diferente, tudo muito bem pensado, deu certo. Deu, exatamente. De fim de semana, pra você ter uma ideia, a gente tinha 24 lugares e a gente Uhum. atendia mais ou menos 200 pessoas. Nossa! Era ali, ó, um atrás do outro, em 3 horas de atendimento. Uau! Uau! Absurdo. Absurdo, surreal. E aí o restaurante ele teve uma crescente mesmo na pandemia. E aí os clientes que tinham empresa que frequentavam o restaurante, eles começaram a pedir minha ajuda no negócio deles.
Fala, Danilo, tua empresa está crescendo tanto, você me ajudaria na minha empresa, né? E ali a gente começou a fazer alguns trabalhos, o Legal. pessoal começou a gostar, a ter resultado, eu também comecei a gostar. Aí as pessoas começaram a querer me pagar por isso. Eu falei, opa, me pagar por isso? Como assim? E aí eu comecei a desenvolver um processo de consultoria. Sabe uma outra coisa legal sobre essa parte que fez total diferença para os crescimentos também? Você falando aqui, você se fez presente no seu negócio. É, também. Você poderia muito bem ter contratado um gerente geral para cuidar do teu restaurante e você ficar em casa. Faz sentido. Você e a sua esposa ali, mas não. Você decidiu estar lá, você decidiu olhar o teu negócio, porque você que fez, você que fundou, você se fez presente e quem conseguia te procurar te achava. É, exatamente. Então foi graças a você ter deixado essa oportunidade de existir, de você continuar lá presente, vivendo o seu negócio todos os dias, que a galera começou a te procurar e você começou a fazer um serviço diferente, continuando trabalhando na área que você sempre curtiu, que é números, Exato. de contabilidade, vendas, tudo. Então, isso, eu acredito que foi um diferencial muito grande. Porque Verdade. hoje tem muita gente que não tem saco pra ficar tendo a gestão do negócio o tempo inteiro, principalmente nessa questão de restaurante. Contrata alguém que pode dar um direcionamento geral ali pra galera, supervisionar o lugar, fica em casa ou fica tocando outras atividades. Mas você não. Você realmente viveu. Eu abracei a causa. Exatamente. Isso com certeza foi um grande ponto, porque a gente tinha um relacionamento muito bom com os clientes, o que fidelizava eles também, que é super importante quando eu quero escalar um negócio, a fidelização, porque eu preciso reter aquele cliente, porque aí chega um novo e eu vou, só empilhando cada vez mais resultado, né? E aí dali foi onde surgiu a minha empresa de consultoria, porque os clientes tinham empresa, começaram a pedir minha ajuda, e eu comecei a também buscar ajuda em consultorias para entender como montar uma consultoria. E aí eu percebi que a principal dor era sempre vendas. Como eu também tive experiência em área comercial, aí eu desenvolvi uma consultoria focada em processo de vendas e área comercial. E hoje muita gente tem dificuldade com venda, né, mano? Essa é a dor. Pô, pra galera que quer empreender, pra galera que tá assistindo a gente quer empreender, também tem esse desejo. Também acredito que pessoas, não, qualquer pessoa que tá assistindo a gente, empreendedores principalmente, sim, porque vocês vão ter que lidar bastante com isso, mas todo mundo precisa saber vender. E se você não sabe vender, você não sabe se vender, você não sabe conversar com gente pra vender o teu peixe, seu produto, ou onde você trabalha, o se vender é vender quem você é. Você não vai saber criar desejo, você não vai saber se posicionar da forma certa nos lugares, ter gatilho, isso é outra história. Mas, cara, vendas é uma das áreas mais importantes de todas. Pra mim, vendas, na minha visão, anda lado a lado com a comunicação, assim. Total. Porque se você não sabe um, você não sabe o outro. E vice-versa. E a questão das vendas, eu já vi muita gente falar: ah, mas, pô, tô com vontade de fazer isso. De criar, sei lá, igual você, pô, quero criar uma consultoria, quero lançar um livro, quero abrir um podcast, quero abrir uma produtora, eu quero comprar isso aqui, vender em escala, pô, quero fazer dropshipping, quero começar a criar conteúdo nas redes sociais. Eu só ouço gente falando, vai estudar venda. Com certeza. Como conselho principal. E pra galera, de imediato, não faz sentido. Porque como que alguém quer criar conteúdo nas redes sociais e precisa estudar a venda? Mas é aí que tá. Se você estuda a venda, se você estuda gatilho, se você estuda tudo isso que compõe venda, você entende aonde usar e como usar. Quando eu comecei a empreender, eu não tinha essa visão de venda direito. Então eu não sabia vender. Não sabia vender bem. E me apresentava, falava do meu produto de uma forma, tipo, como se eu estivesse apresentando uma pessoa, sabe? Não sabia agregar tanto valor assim. Não sabia todos os gatilhos que eu poderia usar, mas eu sabia do básico. E eu não sabia vender tão bem assim. E principalmente, eu não tinha técnica. Eu não sabia de técnicas hoje que muita gente usa. Uma técnica que eu acho que é uma das mais loucas e que mais salva a gente, spin selling. Com certeza. Eu acho essa técnica surreal. Fase da venda, tudo. E quando eu comecei a aprender essas técnicas diferentes, quando eu comecei a criar gosto, eu preciso estudar venda, é uma área que eu tenho muita deficiência e eu tenho certeza que quando eu começar a estudar e aplicar isso, eu vou saber vender muito mais, e eu vou vender muito mais, e o meu lucro e meu faturamento vai aumentar. Deu a lógica. É isso, é o coração do negócio. Exatamente. Então, assim, estude vendas. Estude vendas e comunicação. Porque aí sim, você vai saber
aonde você vai chegar, aonde seu produto vai chegar, aonde a sua mensagem vai chegar. É isso. É absurdo. E É eu absurdo o posso resultado ter que isso o dá. melhor produto do mundo, se eu não souber vender ele. É fato. Meu, a gente vê um montão de profissional na área. A gente pega aqui o A. O A, ele é o melhor profissional que a gente já viu na área dele. Ele sabe de tudo, ele é pós-graduado, ele já fez vários cursos, ele tem uma bagagem muito grande, pô, ele tá, vamos lá, ele tá 12 anos fazendo o que ele faz, uma qualidade única, só que ele não sabe vender. Não adianta nada. Aí a gente pega o B. O B, ele tá na área há 5 meses. Ele não tem tanta bagagem quanto o cara que tá com 12 anos. Ele não tem tanta experiência com o cara que tá 12 anos. Ele não tem tanto repertório, ele não sabe mexer na ferramenta dele tão bem quanto o cara que tá há muito mais tempo. Mas ele sabe se comunicar bem e vende bem. Quem você acha que tem mais cliente? Exatamente. Tá aí. Isso é muito, muito, muito real. Aí, se parar pra pensar, você gosta de hambúrguer? Eu gosto Então, muito de quantas hambúrguer. hamburguerias você já foi que é melhor que o lanche do McDonald's? Pô! E por que que o McDonald's vende mais? Porque eles Exatamente. são bons de marketing e vendas. E se você pega, olha que loucura. Você sabe onde o Mac, pelos dados que eu vi, não sei se já mudou, se já atualizou, mas há um tempo atrás, você sabe onde o Mac era o primeiro lugar? Aonde? Chuta. O Mac era o mais famoso por quê? Putz, olha, essa história não me é estranha, viu? Mas eu não faço a menor ideia. O McDonald's era a fornecedora, né, a vendedora mais famosa de brinquedo no mundo. Eu acho que eu vi isso no documentário deles, é verdade. Brinquedo, cara. Do McLanche Feliz. Né? É. Eu posso falar com propriedade. Eu era criança, só ia no Mac por causa do Eu brinquedo. adorava também os brinquedinhos do Mac, é verdade. Então, assim, o foco da empresa é a comida, é o hambúrguer. Mas eles agregaram valor por meio disso, gerou desejo em criança, na galera mais jovem ali, atraiu um público diferente, não só... Porque, pô, o McDonald's, ele surgiu pra galera, pô, tô no trabalho aqui, eu preciso comer um negócio rápido, porque eu tenho que ir pra uma reunião, pego um lanche aqui e eu saio comendo. Mas chegou nas crianças, pegou o produto legal e gerou desejo. E, meu, é uns brinquedinhos bobo, velho. Exatamente. É um negocinho tranquilo, mas só de ter experiência onde que você pode montar e você pode brincar onde você quiser, é isso. E foram grandes desenvolvedores da estratégia do upsell e do cross-sell também. É. Né? Sendo o combo, mais R$1 uma batata grande, R$1 cobertura extra. Tem essa e também. Onde a margem deles mais vai lá em R$3 você pega um refrigerante Exato. Pô, você pegou um de 250, você pega um de 500 ml. Exatamente. Ancoragem de preço. Você vai comprar o lanche, é quase o mesmo preço do combo. A É. pessoa se sente um animal se ela não comprar o combo. Exatamente. Tem aquela lógica da Coca-Cola também. Pô, a latinha é R$7. Aí tem a garrafa, que é 10. Só que o preço da garrafa tem a garrafa de 1 litro, que é R$12. Vamos aumentar um pouquinho o preço para diferenciar da lata. É R$12. Mas a diferença para a garrafa de 1 litro para de 1 litro e 700, essa aqui é 12 e a outra é 17, 16. Pô, essa é muito pouco de diferente pro que a maior vai te entregar. É isso. Então faz a pessoa excluir a primeira opção e ficar em dúvida entre essas duas. Exatamente. Meu, tem muito gatilho, velho. Você começa a ver vantagem no produto maior, né? É. Sendo que é literalmente o produto que a empresa quer vender. Exatamente. E aí ela constrói essa imagem, né, para você comprar o que faz mais sentido para a empresa. Exatamente. E às vezes se não consegue colocar essa questão do preço, põe bônus. Então, pô, esse aqui custa mais barato, mas esse aqui, ó, vou te entregar isso aqui de bônus, você vai ganhar isso aqui, você vai ter um negócio aqui comigo, tudo. Pô, gera muito mais valor nesse aqui. Então, uma galera em massa vai cair no mais caro. Porque a empresa trabalhou pra poder gerar valor nesse aqui. É isso aí. E a maior parte vem nesse aqui. E aí o bônus no mercado digital também é um negócio que ajuda a vender muito, né? Com certeza. Tem gente que tira um entregável do produto, coloca ele como um bônus. De um bônus e vende mais só porque agora é um bônus que você tá ganhando.
e se estava compondo no produto, muitas vezes nem era visto. É, exato. Isso é muito louco. Você vê, olha quanta estratégia conectada com vendas. Uhum. Tava no reality do Marçal, no ano passado, faz um ano já, Legal. pela Casa Digital. E a gente teve um relacionamento mais próximo com ele ali, e ele foi explicando, mano, as técnicas de lançamento dele em relação à La Casa, pro lançamento final dele, que foi o RCI, né, o Rico com Internet. Cara, o que ele e o Marcos Paulo falaram em relação a bônus é absurdo. Tem gente que só compra por causa dos bônus. Exatamente. Cara, você pode pegar um curso que tudo que tá no bônus já é entregável e o que não, e o outro que é bônus mesmo, o que tem bônus a galera ganha porque a galera não sabe o que tá dentro do valor, os bônus. Exatamente. Parece que tá ganhando por cima. É tipo aquele negócio lá, aqui na barbearia se você o corte de cabelo custa 80 conto, mas tem direito a uma bebida de graça. A bebida de graça já tá dentro do Frete valor. grátis. Frete É, grátis. frete grátis também. É, Tem muitos que já estão dentro do valor do produto. exatamente. Então essa jogada de marketing aí é muito louca. Ó, isso foi o que fez meu delivery explodir também. Porque a gente já tinha a plataforma do iFood, usava muito, Uhum. legal. Mas nós fizemos uma conta e entendemos, ó, a gente vende esse volume por esse ticket médio X. A gente tem uma média ali de taxa de entrega pela região ali, batia R$ 4,99, R$ 7,99. A gente falou, ó, a gente vai colocar a taxa grátis, vamos embutir isso no preço do produto e o ticket médio tem que ser mais ou menos o mesmo, só que agora é taxa grátis. Isso praticamente triplicou o volume do delivery. Olha isso, que loucura. A pessoa paga R$ 30 mais 10 de frete, é uma coisa. Ela paga R$ 40 com frete grátis, ela compra É mais. outra coisa. E isso fez o delivery explodir. Então, esse é um ponto que eu sempre comento quando eu vou prestar uma consultoria também em restaurante, em loja de alimentação. É. Porque a gente tem que ter essa estratégia da taxa grátis. Não, faz porque total diferença. performa muito. Faz total performa diferença. muito. Era surreal. Eu fiquei chocado. Eu também eu imaginava que ia dar resultado, mas na prática deu muito mesmo. Sim, eu fiquei absurdo. chocado. É absurdo. E quando você criou, fundou, estabilizou, vamos dizer assim, a sua empresa de consultoria. Certo. E aí? Como é que foi pra você crescer? E acho que o que a galera tá realmente com curiosidade aqui, qual foi o segredo Tá. pra você ter feito esse crescimento exponencial dentro da sua empresa de consultoria? Show de bola. Primeiro de tudo, eu senti muito o propósito. Quando eu comecei a ver os clientes tendo resultado, principalmente quem era lá do restaurante, e começaram a crescer, aquilo realmente mexeu comigo por dentro. Eu falei, não, eu preciso migrar 100% e me dedicar 100% para isso. E aí foi quando eu vendi o restaurante e falei, eu vou focar 100% na consultoria. Aí eu busquei ajuda de quem já tinha consultoria, comecei a fazer mentorias e consultorias também para estruturar um processo. E aprender com quem já errou dá muita velocidade Isso pra é gente. absurdo. Então, e muita gente ainda não teve essa sacada. E aí eu entendi que, mais uma vez, eu ia passar por um processo mais preso no operacional, até eu fazer o meu negócio rampar. E ali eu tracei a mesma coisa, fiz também um plano de ação em paralelo, enquanto eu tinha o restaurante. Quando eu consegui vender, eu já estava com um plano bem estabelecido de crescimento. E aí a minha empresa começou a colher resultado. As pessoas também começaram a me indicar. Mas uma coisa que me ajudou muito a puxar a carteira de clientes foi quando eu comecei a conhecer grupos de networking. Então, que nem hoje eu faço parte do BNI, que é uma organização global de network para a empresa. A troca e a construção de relacionamento com outros empresários é fundamental para qualquer negócio crescer também. Danilo, uma coisa antes de você continuar, Aham. pra galera que não entende muito essa questão do plano de ação. Tá. Eu falo isso muito pros meus alunos. Faz o plano de ação, faz o plano de ação. Mas pra galera que não entende, ou já, plano de ação, vai ser trabalhoso, tudo. Explica pra galera como fazer também um plano de ação legal, Boa. do jeito que você fez, que vai dar resultado. Não bom. só escrever palavra num papel, mas Top. que realmente vai fazer com que as ideias saiam da mente pro papel e do papel pra prática de forma fluida e que dê resultado. Boa. Primeiro de tudo, quando eu vou montar um plano de ação, um planejamento, seja para um negócio ou até para uma área em específico do meu negócio, eu tenho que sempre olhar para aquela escala. Pode pesquisar planejamento estratégico, você vai achar um triângulo na internet que mostra um planejamento estratégico, o tático e o operacional. E faz muito sentido eu ter esse olhar, porque eu vou para o estratégico, então o que eu vou fazer?
Eu quero abrir essa empresa nesse segmento, ou se eu já tenho empresa aberta, eu quero desenvolver este canal aqui de vendas, eu quero estruturar melhor meu marketing. Então, vamos entender o que eu vou fazer. À medida que eu entendo o que eu vou fazer, aí eu literalmente vou desenhar o como eu vou fazer, que é o tático. Como que eu vou fazer, por onde eu vou começar, quem vai fazer isso aqui já vai lá para o operacional, mas eu vou entender que tipo de ferramenta eu vou usar, eu vou usar planilha para calcular custo, eu vou usar uma ferramenta de CRM para controlar meus clientes, então aí eu vou para o tático para entender como que eu vou fazer, para que eu entenda aí, para que eu vou para o operacional depois e entender quem vai fazer, seja eu ou seja alguém que vai fazer isso comigo. Legal. Então fazer essa distribuição, começar lá no que fazer, desenhar o como e quem, faz muito sentido e traz uma clareza enorme na hora que eu vou colocar isso em prática. O que Então esse é um fazer, bom plano de como ação. fazer e quem vai fazer. Exatamente. Então assim, é bem simples assim mesmo, e aí, meu, traçar o Para plano gerar que mais clareza, dá para até colocar mais um ponto antes. Por que fazer? por que fazer, Por que exatamente. fazer? Boa. Como fazer? Pera, por que fazer? O primeiro ponto, aí depois desse, o que você tinha falado? O que, O que, como e quem. como e quem vai fazer. Eu acho que é legal colocar desse jeito, porque por que fazer te gera clareza, Top, faz te gera sentido. clareza, vai fazer você pensar mais e até gerar outras possibilidades para você trabalhar questões diferentes. Depois do porquê fazer, você ir no como fazer, buscar como você vai fazer, buscar por onde você vai fazer, no quem fazer também, e naquele ponto. Então você gerar essa linha, meu, vai fazer você pensar muito melhor, vai fazer você pensar muito mais. É Total. absurdo. E também uma coisa super simples que dá para fazer, somente se eu ainda não tenho um negócio, ou se está embrionário, pegar o plano de negócio do Sebrae. É Já tá pronto? um e-book pronto, de graça, com passo a passo, tudo que você vai ter que traçar dentro da tua empresa. Então, isso foi uma coisa que eu fiz também com o restaurante. Agora que eu lembrei, eu peguei o plano de negócio do Sebrae, e aí eu destrinchei tudo. Tinha coisa ali que eu não entendia nada, teve coisas que eu até pulei na época, mas, nossa, o direcional que aquilo me deu foi surreal. É muito bom, Você vê, pô. é um material de graça que está disponível, E o já é um Sebrae é plano para referência. você seguir, E Sebrae é exatamente. referência. Então eles entendem do que estão falando. É Exatamente. sobre aprender com quem já fez ou já tá onde você quer chegar. Exatamente. Sebrae é um dos maiores nomes de empreendedorismo do Brasil inteiro. Então você aprender com o pessoal lá, por meio de pesquisas que eles montaram, esse tipo de coisa, meu, é surreal. Você até tinha comentado, né, sobre aprender com o erro do outro, tudo. Gosto de falar que existem três tipos de pessoas, né? O tolo, que erra e continua errando. O inteligente, que erra e muda a rota, ajusta a rota para não errar na mesma coisa. E o sábio, que ao invés de errar, aprende com o erro do Aprende outro com o erro e do não outro. faz. Exatamente. Eu até, uma época, eu assistia muito, quando eu tinha um restaurante, eu assistia o Pesadelo na Cozinha. Aquele reality com o O Jacan. Jacan. E aí a minha esposa falava, mas por que você assiste tanto isso? Eu falei, porque eu quero saber o que eu não devo fazer. Boa. E era muito real isso, muito real. Eu via cada coisa absurda ali que falava, meu, não posso de jeito nenhum, nunca fazer isso no Não meu posso restaurante. desligar o freezer à noite, não dá pra É fazer. tipo isso, é verdade. Isso Verdade, estourou coisas demais. nesse sentido. E eu assistia por causa disso mesmo. Eu gostava também de ver como ele ia estruturar depois, mas era muito pra eu entender o que não fazer também. O que eu não podia errar de jeito nenhum. E ali eu tirei muito insight também. Então é isso aí. Por quê, o que, como e quem. E como e quem, exatamente. E plano de negócio do Sebrae Uhum. também ajuda demais. Muito bom. E como é que foi pra você continuar rampando aí a tua empresa? Aí o processo dos grupos de networking contribuíram Aham. muito para o meu desenvolvimento. E ali eu comecei a ter que dar o próximo passo. Então, por exemplo, agora minha empresa está crescendo, eu já estou num processo ali de contratação também. E a gente tem que dar o passo. Muitas vezes dá medo, né, de a gente contratar e falar, meu Deus, como que eu vou honrar com aquele salário? Só que é aquele negócio, né? Eu dou o passo e Deus me dá o chão. Então eu tenho que dar o passo. Vai dando um passo de cada vez que vai Não deixar o funcionar. medo de travar, Eu não tudo. deixo o medo travar. Então, assim, porque à medida que você também se desafoga do operacional, você tem mais tempo para ficar ali no âmbito estratégico, colocar ações em prática que vão também te trazer mais resultado. E aí não pode ter medo e tem que dar um passo de cada vez. Contrata a Exatamente. gente para te ajudar, não tem como explodir de vender É se eu tô impossível, sozinho. é impossível. É É, impossível. tem que ter gente comigo, tem que ter gente. Isso é muito real, cara. Pra
qualquer tipo de negócio. É. Seja restaurante, agência, produtora, tudo. Eu tô no meu aqui de edição de vídeo e já tô chegando já esse momento isso de aí. contratar. É. Gente, e é muito bom. É muito bom que você tá vendo que seu negócio tá crescendo. Isso é sinal. Isso é sinal que seu negócio tá crescendo, que tá dando certo, que você tá indo no caminho certo. Então, graças a Deus. Total. Graças a Deus. Danilo, a gente tá finalizando nosso podcast, mas antes da gente finalizar, eu quero entrar com um negócio legal com você. Tá, Eu quero fazer algumas perguntas pra você e você me responde de uma forma objetiva, tá. entregando o ouro do conteúdo. Fechou. É o bate-bola. Beleza. É o nosso quadro final aqui do podcast. Fechou. Tá? Eu quero entrar bastante com você nessa questão das vendas. Tá. Porque tem muita gente que tem meio que um preconceito com vendedor. Então, vamos começar já assim. Pra galera que tem esse preconceito com venda, como quebrar isso? Tá. Primeiro entender que o medo da venda ou o preconceito vem do medo da rejeição. Ninguém quer ouvir não. Só que quando a gente está trabalhando com vendas, a gente vai ouvir muito mais não do que sim, é natural. Com certeza. Entender que o não, ele é muito mais normal do que o sim. Faz parte do jogo. Entender que faz parte do jogo e entender que isso muitas vezes está atrelado à rejeição, ninguém quer ser rejeitado. Mas entender que faz parte do jogo e a gente vai ouvir muito mais não do que sim. E quando eu começo a ter dados e metrificar, cada não que eu levo me deixa mais próximo da próxima De um venda. sim. Exato. Então esse pra mim é a virada de chave. Eu já ouvi uma galera falando de questão de venda, assim. Quantos nãos eu preciso pra até levar um sim? E é isso. É Que taxa de essa conversão. metrificação aí. Isso é muito bom. Exatamente. Isso é muito legal. Quando você começa a sistematizar as coisas. Perfeito. Isso é te isso dá uma luz muito grande. Então, já indo pro próximo ponto. Desbloqueio da venda. Quero começar a vender. Quais são as 3 habilidades essenciais que eu preciso saber para ser um ótimo vendedor logo de início? Legal. Primeiro, desenvolver minha habilidade de relacionamento. Eu, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida, mas quando eu entendi que o jogo do relacionamento ele ia ser bom pra mim como pessoa e também ia me trazer resultado, eu comecei a ficar muito bom de relacionamento. Mesmo sendo uma pessoa extremamente tímida, o jogo do relacionamento contribui muito, porque você vende mais, você se relaciona com pessoas que te indicam e você também acaba servindo de apoio para muita gente. É. Então, o relacionamento, estudar técnica de vendas contribui muito, porque vendas é treinamento. Pensa assim, por exemplo, vamos pegar o Usain Bolt, corredor. O cara treina 8, 10 horas por dia para correr 10 segundos. Em vendas é muito parecido. Eu tenho que treinar. E hoje em dia, com IA, fica até fácil. Porque eu consigo fazer simulações, roleplay, simulação com a IA. Eu falo para a IA, uso o comando de voz ali do chat GPT, fala assim, eu tenho esse produto, esse serviço, e você vai se passar pelo meu cliente e a gente vai fazer uma simulação de vendas. E a IA começa a interagir com você e você treina. Então o treino ajuda muito, então estudar, igual você falou, Dá até pra você pedir feedback no final pra própria IA. O que eu preciso melhorar a partir dessa abordagem? O que você pode me mandar? Isso é muito bom. Então usar a inteligência artificial para treinamento, treinar spin selling também é muito bom. E pensar nos canais de vendas que você vai construir para chegar de lead, porque não adianta eu estar bem treinado, ser bom de venda se não tem ninguém interessado no meu produto. Realmente. Então pensar nos canais que você pode desenvolver. E aí, um que eu recomendo para todo mundo com um custo muito baixo é criar um programa de indicação. Esse eu recomendo sempre para todo mundo. Como faz isso? Como fazer isso. Então, aí você olha para o teu produto, vê como que você pode bonificar o teu cliente se ele te indicar, e aí você constrói uma escala de premiação. Legal. Perfeito. Eu aí mesmo, sim. sábado, eu vou palestrar num evento da Ana Pitti, que ela é minha coach. Ela tem 93 pessoas inscritas e mais da metade veio pelo programa de indicação. Uau. Então, assim, programa de indicação é muito bom. Muito bom. E pra finalizar, tem aquela frase, né? O fácil, que não é bem fácil, é chegar até o topo. O difícil é se manter. Hoje, você se mantém nesse topo. Você conseguiu esse lugar muito forte na sua empresa. O restaurante também estava desse jeito. E o seu propósito agora é crescer cada vez mais. Sim. Como se manter no topo? Tá. Como continuar numa constância de vendas legal, continuar com os funcionários de uma forma boa, trabalhar o seu negócio, seja um empreendedor que está começando, que não tem essa questão de necessariamente contratar gente, até um empresário. Como manter essa linha? Tá, eu vejo 2 pontos principais aí. Primeiro, vai estudar até a eternidade, não tem como, eu vou ter que estar sempre estudando porque cada etapa de crescimento do meu negócio ela vai trazendo um desafio diferente.
E eu tô sempre que me atualizar, sempre estudando, para que eu consiga me manter ou sempre buscar o próximo nível, não É tem só ver, um como. tempo atrás não tinha IA, não. Exatamente, Agora exatamente. todas as empresas estão Então, tendo que se reinventar. exato. E esse é o outro ponto, estudar a tendência de mercado. Então, por exemplo, tecnologia que está sendo um boom do mercado, eu tenho que estar atento e como que eu agrego tendências de mercado no meu negócio para que eu comece a nadar no oceano azul. É. E isso também nos ajuda a manter no auge. Então, por exemplo, eu tenho a consultoria comercial. IA está muito em alta, então eu já estou desenvolvendo um agente de IA para fazer o pré-atendimento ali dos clientes e tudo mais, porque é uma tendência de mercado. E aí eu vou pegar essa tendência e vou surfar nessa onda. Sensacional. Danilo, muito Eu obrigado que pelo nosso agradeço. podcast. Valeu demais. Só apresentar, você também tem um livro, Tenho. mas apresentei pra galera. Galera, esse aqui é o Guia do Empreendedor de Sucesso. Pense em tudo que a gente falou aqui. Agora imagina o seguinte, você vai atravessar uma floresta, você precisa chegar lá do outro lado, no teu destino. Só que você não conhece o caminho. Você vai ali na braçada, vai cortar mato, vai tropeçar nas pedras, e você nem sabe quando que você vai chegar lá. Agora imagina se você vai junto com um guia. Então, na tua jornada empreendedora, o que vai te guiar na tua jornada é o Guia do Empreendedor de Sucesso. Exatamente. Esses conteúdos que vocês ouviram aqui no podcast, que também tem no livro do Danilo, muita coisa você acaba falando também nas suas palestras. Você Exatamente. começou a palestrar faz quanto tempo? Cara, palestra nesse formato que eu tenho feito agora tem 2 meses. Caramba! Eu Mas quanto tava. tempo de experiência total, Tá. assim? Então, eu tô muito acostumado com workshop, treinamento, Você e falou aí aí. isso vem já de alguns anos. Aham. Agora, palestra, igual por exemplo no evento da Kelly, foi a primeira. Foi a Exatamente, primeira. E esse sensacional. livro, inclusive, é presente pra Poxa, você. e esse aqui é seu. Vamos trocar aqui, ó. Fechou, obrigado. Valeu, Olha aí, Danilo. top Vai demais. servir bastante, vou ler com muito carinho. Depois eu vou te falar o que eu achei. Fechou. Guia Empreendedor de Sucesso. Sigam o Danilo nas redes sociais, fala seu Instagram. Meu Instagram é Danilo_Franza com Z. E é isso mesmo. Danilo, valeu por esse episódio. Muito obrigado por Eu você ter dado agradeço. conteúdo de valor pra galera. Isso é essencial. A gente deu muita chave aqui pro pessoal ter realmente um guia pro empreendedor, pro vendedor de sucesso. Não entrar em algum tipo de mercado com as mãos abanando, sem saber o que fazer. A gente deu muito princípio aqui, muita base. Então, você que realmente enxergou valor nesse episódio, vem aqui embaixo, compartilha também para as pessoas que você ama, que precisam ouvir esse conteúdo. Não esquece de vir aqui embaixo também e escrever nos comentários aquilo que você achou desse episódio. Também não esquece de mandar aqui outras sugestões de outras pessoas que eu posso chamar aqui para entrevistar no Storytelling TV. Deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sino para não perder os próximos episódios. Um beijo no seu coração e até o próximo. Tamo junto!